Olá, meu nome é Viviane Lu, eu sou fonoaudióloga, trabalho há algum tempo com autismo. Estou aqui hoje para conversar com vocês sobre a linguagem, a comunicação tão desafiadora desses nossos pacientes. Então, vamos começar elucidando o conceito de comunicação. A comunicação é um processo de interação social, é essencial para a formação de grupos humanos e para a formação de sociedade. Foi só depois da comunicação que os grupos humanos surgiram. É uma forma de manifestação da linguagem, é através da comunicação que os seres humanos partilham diferentes informações, ideias, sentimentos, sensações. Então ela tem uma conotação muito social e ela serve como referência para a nossa espécie humana, uma referência social. A comunicação, ela requer o emissor, que vai realizar a codificação através de uma mensagem, e ela requer a presença de um receptor que realiza a decodificação dessa mensagem. É imprescindível que emissor e receptor partilhem o mesmo canal de comunicação. Eles devem compartilhar o mesmo código. Esta mensagem, essa comunicação, ela causa uma reação, né? Então, é através da mensagem que nós obtemos uma reação por parte do outro. Esse papel de emissor e receptor, eles são variáveis. O emissor, ora é emissor, ora é receptor e vice-versa. Dentro da comunicação, nós temos então os códigos linguísticos, que é um conjunto de elementos que são combinados de acordo com regras, com certas regras, e semanticamente é interpretável. Então, esses elementos trazem nessa combinação um significado. Os códigos linguísticos permitem a troca de informações. Os códigos linguísticos que nós utilizamos são 3: a fala, a escrita e os gestos. A fala utiliza a linguagem oral, a escrita utiliza o código escrito e os gestos utilizam o código gestual. Inclusive, na nossa língua, nós temos uma língua de sinais, né? Então ela é um código linguístico baseado em regras, em combinações, que tem toda a organização de uma língua, né? A língua brasileira de sinais. Mas nós temos também os códigos não linguísticos, que conseguem comunicar sem a expressão verbal. Então, os códigos não linguísticos, eles estão presentes em todas as nossas comunicações. São as expressões faciais, expressões corporais, o sorriso, o silêncio, né? O silêncio é uma expressão, é uma comunicação muito potente, né? Então, o código não linguístico, ele acompanha o código linguístico e ele precede o código linguístico. Um conceito diferente de comunicação é o conceito de linguagem. A linguagem está dentro da comunicação. Segundo Campbell e colaboradores, linguagem é um sistema que permite às pessoas se comunicarem com uma combinação limitada de ideias, usando para isso uma sequência estruturada de sons ou de gestos. Então, a linguagem, ela é um meio mais aceito do que a comunicação, é um meio mais utilizado do que a comunicação. Nós temos alguns pré-requisitos para a linguagem. O primeiro requisito é a existência de um cérebro íntegro, né? Nós temos lá no nosso cérebro algumas áreas que são responsáveis pela linguagem, e essas áreas devem estar funcionando adequadamente. Depois eu preciso do amadurecimento desse cérebro, né? Eu não posso esperar que um recém-nascido utilize uma linguagem mais complexa, porque o cérebro ainda não está com a maturação adequada.
Eu preciso de uma adequação sensorial. Se o meu sistema sensitivo ele é muito acurado e eu percebo todas as coisas ao mesmo tempo, isso vai atrapalhar o desenvolvimento da minha linguagem. E da mesma forma, se eu tiver uma hipossensorialidade, não percebo as pistas do meio ambiente, do meio em que eu vivo, isso também vai atrapalhar minha linguagem. Preciso de um desenvolvimento perceptual, né? São as percepções. Preciso do estímulo do ambiente em que eu convivo, por isso é tão importante a estimulação da linguagem desde que o bebê se constitui, né? Nós sabemos, temos relatos na literatura de crianças que foram criadas por um menino que foi criado por lobos, não desenvolveu a linguagem, uma menina que foi criada por uma cuidadora que teve AVC e tinha sido destituída da linguagem, né? Ela também não aprendeu a linguagem. Então, o ambiente ele deve ser favorável, já que ele é muito determinante no desenvolvimento da linguagem da criança. Necessito também de cognição, se a cognição for muito pouco desenvolvida, né, a linguagem não tem como se estabelecer, já é mais difícil de a gente conseguir que essa criança fale, que essa criança tenha uma linguagem, não me refiro à fala, me refiro à linguagem. A genética também é importante, existem algumas síndromes, algumas doenças que dentro da sua caracterização incluem uma dificuldade de linguagem, né? O transtorno do espectro do autismo é uma dessas doenças, embora não tenha nenhum marcador genético, né? Mas quando a gente tem um diagnóstico de transtorno do espectro do autismo, a gente já espera que exista uma dificuldade na linguagem, afinal é um dos critérios diagnósticos. E ainda que eu tenha todos esses fatores que eu citei para vocês, cérebro, maturação, desenvolvimento sensorial, perceptual, ainda que eu tenha um ambiente que seja estimulador, ainda que a cognição esteja desenvolvida, ainda que eu tenha uma questão genética bem constituída, além de todos esses itens, eu preciso ter a motivação para me comunicar, eu preciso ter a motivação para desenvolver ou para entender uma linguagem. Se isso não faz sentido para mim, se eu não entendo o porquê da linguagem, me falta a motivação. Então, a linguagem oral, que está dentro da linguagem, é um outro conceito, um conceito diferente de linguagem. É uma atividade livre, se inicia nos primeiros meses de vida, quando o bebê emite os seus primeiros sons. A linguagem oral, ela é um instrumento de comunicação e elaboração do pensamento, adquirida num sistema arbitrário, que representa a nossa língua. Então, a linguagem oral são sons articulados que carregam em si um significado. A linguagem oral é uma capacidade que a espécie humana tem de se comunicar com seus semelhantes através de signos verbais significativos, né? Mais uma vez, a nossa língua integra regras, essas regras requerem habilidades cognitivas, essas habilidades são relativamente complexas, né? Para eu poder organizar esses sons, essas palavras e frases com significado. Principalmente, além de significado, eu preciso ter intenção através das minhas frases, das minhas palavras e dos meus sons. É importante frisar que a comunicação não é uma capacidade só da espécie humana. Os animais também se comunicam, mas a linguagem, ela é exclusividade da nossa espécie. Então, a fala é uma forma de expressão da linguagem oral. É um ato concreto, individual das pessoas que se apropriam da língua comum e lhe imprimem um estilo particular de expressão. Então, cada pessoa vai falar uma mesma frase, mas cada um vai imprimir o seu estilo particular naquela frase. Então, eu que sou aqui do Sul, vou utilizar o meu sotaque, diferente de uma pessoa que mora em São Paulo, que vai utilizar uma outra maneira de falar.
E além dessa característica particular da expressão de cada um, nós temos também as nossas características emocionais de expressar de imprimir um jeito muito particular na forma de nos expressarmos. Então, aquele ditado que diz que quem conta um conto aumenta um ponto, é muito real, porque quando eu conto algo, eu estou colocando nesse meu contar a minha forma de relatar, a minha forma de entender, as minhas vivências, as minhas experiências. Então a fala, ela é realmente muito particular. Nós temos os níveis formadores da linguagem oral. Dentro desses níveis, nós temos o nível da forma, o nível do conteúdo e o nível do uso. No nível da forma, eu tenho a fonologia, que é responsável pelos fonemas, pelos sons, tenho a morfologia, que é responsável pelas palavras, e tenho a sintaxe, que é a junção das palavras e a junção dos sons, né? Então, é a construção de frases. Dentro do conteúdo, eu tenho outro nível formador, que é a semântica, e dentro do uso, eu tenho um nível formador, que é a pragmática. Embora dentro do autismo nós tenhamos alterações nos 3 níveis formadores da linguagem, existe um nível que sempre está alterado, que é a pragmática, que é o uso da comunicação, o uso da linguagem. Vamos falar agora de alguns aspectos importantes para a aquisição da linguagem e da fala. Então, primeiramente, é primordial a integridade orgânica, um sistema nervoso central íntegro, cognição e um sistema estomatognático íntegro também. Fazem parte do sistema estomatognático sucção, deglutição, mastigação e respiração, né? Se algum desses sistemas está alterado, isso vai refletir na comunicação também. A estimulação também é importante, o contato com a língua e o ambiente estimulador. Além desses 2 itens, ainda é importante a acuidade perceptual. Então, o desenvolvimento da linguagem, segundo alguns autores, ele é dividido em 3 etapas. E eu cito as divisões da fonoaudióloga Jaci Pericinoto. Então, a linguagem ela pode ser dividida na fase de aquisição, que é uma fase fundamentalmente orgânica. A segunda fase a gente chama de fase do desenvolvimento, que é uma fase em que existe uma interação entre o sistema nervoso central e o psiquismo. E daí nessa fase a gente tem então a formação do simbolismo, os primeiros rústicos formações do simbolismo. E depois nós temos a fase da abrangência, que é uma etapa de interação progressiva com o contexto social em que o indivíduo está inserido. Vamos então elucidar um pouquinho como se dá o desenvolvimento da linguagem de uma criança típica. Então, um bebê recém-nascido apresenta já uma linguagem, como a gente tinha comentado anteriormente, mas as suas reações são basicamente reflexas. Então, esse bebê vai utilizar essa linguagem, que se dá muito através do choro, para comunicar um desconforto, para comunicar fome, ou para sinalizar que está na hora de trocar a fralda. E essa linguagem, ela é significada pelo adulto. São os adultos que sinalizam qual é o significado dessa linguagem. Então, até o 1º mês, o bebê apresenta um choro curto, devido à incoordenação pneumofonoarticulatória, né? E como eu falei para vocês, esse choro vem por uma reação fisiológica. É um choro reflexo. E existem, nós podemos até observar algumas vocalizações, mas são bem esporádicas. Já durante o 2º e 3º mês de vida, nós já observamos a diferenciação do choro para cada situação que o bebê vivencia. Então, o choro começa a se mostrar diferente no momento em que ele está com fome, no momento em que é importante trocar a fralda, no momento em que é colo. Nessa fase, o bebê já demonstra reações à fala dos seus cuidadores.
já consegue ficar atento quando é chamado, já reconhece o seu nome, busca a localização da fonte sonora e já existe então variação nas suas vocalizações. Essa linguagem ela já vai tendo nuances de linguagem, já vai tendo uma conotação mais diferenciada. Durante o quarto e quinto mês, nós observamos que o bebê realiza sons na inspiração e na expiração. Então, ainda por uma coordenação com o fundo articulatório, ele realiza esses sons numa tentativa de testar a sua língua, de testar o seu aparelho fonador. O padrão do balbucio é indiferenciado, então ele brinca com os sons, não necessariamente querendo reproduzir alguma palavra, né? É uma brincadeira. Faz a repetição das mesmas sílabas, então é a fase do bababá, mamamá. E nessa fase a criança começa a iniciar a noção de jogos vocais. Durante o sexto e o sétimo mês, a criança consegue participar mais ativamente da interação com os seus cuidadores. Então, é aquela fase em que a criança consegue dar respostas mais consistentes através de expressões faciais, né? Já sorri, já consegue ter algum entendimento das rotinas e manifesta já os seus desejos. Inclusive consegue manifestar também alguma coisa que não queira e já realiza a repetição de sílabas de uma forma mais sistemática. Entre o oitavo e o 11º mês, a criança já participa dos jogos vocais. Nós observamos a presença de comportamentos imitativos, então é aquela fase que a criança fica muito atenta ao rosto dos cuidadores e parece esboçar uma repetição com os lábios, né, com a língua, tentando realmente imitar o som que está escutando, né, e o movimento que está visualizando também. A criança já responde algumas perguntas, não verbalmente, né, mas ela já consegue ter uma compreensão a ponto de formular alguma resposta simples. Então, entre o oitavo e o 11º mês, nós podemos observar o surgimento da comunicação intencional. Então, é o surgimento dos comportamentos comunicativos, que são ações aleatórias do bebê. Essas ações elas podem ser motoras ou vocais e elas são interpretadas pelo adulto como um ato comunicativo. Então, esses são os comportamentos comunicativos. E mais tarde, no momento posterior, nós temos os comportamentos comunicativos intencionais, que são ações aleatórias, vocais ou motoras, mas que carregam em si uma intenção de comunicação. Então, o bebê já consegue ter a intenção de se comunicar. É um momento muito importante no desenvolvimento da criança, né? Esse momento em que o bebê expressa essa necessidade de se comunicar. E existe uma relação muito grande entre o amadurecimento neurológico dessa criança e a atividade conjunta que é realizada entre ela e os seus cuidadores. Sempre lembrando que nós estamos aqui falando do desenvolvimento das crianças típicas, né? Mas a gente já pode estar atento quando a gente tem a convivência com uma criança autista. Aí no 8º mês de idade a gente já tem alguns sinais bem claros de que o desenvolvimento da criança não está adequado. Então, os comportamentos comunicativos intencionais, eles têm 3 funções básicas. A primeira função, e a função mais rústica, mais primária, é a função regulatória instrumental. Ela tem realmente essa função da criança se autorregular, né, e de comunicar algo para obter algo. Então, é a função mais básica, mais primária da comunicação. A criança pode dirigir-se diretamente para o objeto, mas ela se dirige ao adulto, solicitando que o adulto ofereça o objeto a ela, pegue o objeto, né? E essa comunicação, ela também pode significar protesto. A segunda função dos comportamentos comunicativos intencionais é a interacional, função interacional. Então, a criança quer atrair a atenção para si ou para o outro. Né? A criança dirige-se diretamente a outra pessoa com a intenção clara de obter atenção. Então, ela faz
faz coisas engraçadas, faz caretas, né? Uma fase muito fofa das crianças. A terceira função dos comportamentos comunicativos intencionais é a atenção compartilhada. Então, a criança quer compartilhar o foco de atenção com o outro. Dirige a atenção do adulto para um objeto, para uma ação ou para uma pessoa e comunica aquilo, né? Então, nessa fase, nós temos as brincadeiras do achou, acabou, cadê? Né? Que a criança reproduz essas comunicações na tentativa de ter uma atenção compartilhada, né? Mais uma vez, nós temos aí mais um sinal bem marcante do desenvolvimento da criança, né? E quando a gente fala numa criança com transtorno do espectro do autismo, mais um sinal bem típico de que a criança possa ter o autismo é a ausência desse comportamento de atenção compartilhada, que a gente vê que ele surge muito precocemente. Então, ainda no desenvolvimento da linguagem da criança neurotípica, entre o primeiro e o segundo ano, nós esperamos que a criança já consiga produzir as primeiras unidades linguísticas, as primeiras sílabas ou até as primeiras palavrinhas, palavras mais simples. A criança utiliza nessa fase a fala jargão, que são os apelidos que a criança utiliza para determinados substantivos e a família significa essas palavras, ou seja, o bibi pode ser o bico, né, a chupeta, o mamá pode ser a hora da mamadeira. Então a família entende aquele significado, isso é um jargão. Inicia também entre o primeiro e o segundo ano a especularidade, que é o espelhamento da fala do outro, né? A tentativa de imitar ou a imitação clara, e também a noção de turno dialógico, como nós falamos lá no começo da nossa fala, a comunicação ela requer dois papéis, o papel do emissor e o papel do receptor, e esses emissor e receptor vão trocar de papéis, e isso é o turno dialógico, enquanto um fala, o outro escuta, e esses papéis vão variando. Então, aos 18 meses, a criança já tem a capacidade de compreender ou falar e falar, uma média de 50 palavras. Então, com 1 ano e meio, a gente já espera que a criança fale uma média de 50 palavras. Essa pergunta, ela é a pergunta número 1 para os fonoaudiólogas, né? Quantas palavras a criança deve falar com 2 anos? Bom, então, com 1 ano e meio, a criança já deve estar falando uma média de 50 vocábulos. Entre 1 ano e meio e 2 anos. A partir dessa idade, a criança adquire uma média de 10 palavras ao dia. Aos 5 anos, a gente espera que uma criança neurotípica compreenda e fale, em média, 5.000 palavras. E ela aprende cerca de 3.000 palavras novas ao ano. Entre 6 e 7 anos, a criança